Então, a gente tem ali... A gente riscou nas medidinhas conforme o molde, a gente começa dobrando pela medida de 6 centímetros. Uma ponta é de 6 e a outra é de 7. Então, a gente começa aqui pela ponta de 6 centímetros. E vamos dobrar como se fosse uma sanfoninha. Dobra pra cima, pra baixo. E vincar bem, tá? Essas partes aqui pode ser até no ferro. Então, depois de pronta, ela vai ficar assim. Tá? Dobrei aqui, passei no ferro. E assim, ele tem 11 centímetros aqui a largura. Então, eu vou riscar e deixar ele com 10 centímetros. Aqui, essa parte de cima que sobrou, tem que ficar bem certinho 2 centímetros. Então, deixa eu vir aqui. Ó, aqui tem até um pouquinho mais. Então, a gente pega e refila, deixa certinho, tá? E aqui a gente vai deixar com 10 centímetros de largura. Depois que você riscar aqui, você passa uma costurinha para segurar todos os bolsinhos no lugar, tá? Vou fazer e já volto para mostrar como ficou. Costurei aqui as duas laterais, refilei. Aqui em cima deixei com 2 centímetros também. Agora, eu vou vir com a parte tecido mais entretela, que mede 14 por 10. Vou colocar aqui direito sobre direito. Tá? E vou riscar aqui. Aqui o bolsinho tá pra cima, né? Então, aqui nessa parte aqui eu vou riscar 1 centímetro. Então, eu venho aqui com a régua. E vou marcar 1 centímetro. Vou passar uma costura sobre esse risco. Depois, eu vou tombar esse bolsinho pra cá e vou pespontar aqui rente à bordinha. Eu vou fazer essa etapa e volto pra mostrar como ficou. Fiz aqui o pesponto, né? Costurei e fiz o pesponto. Agora, com o meu bolsinho porta-cartões aqui pro meu lado direito, eu vou pegar aquela parte que tem 24 por 12 e vou posicionar direito com direito. Feito isso, vou passar uma costura aqui na parte superior de meio centímetro, tá? Passei a costurinha aqui de meio centímetro, agora eu vou jogar esse tecido pra cima. Vinco aqui com o dedo e depois jogo esse material aqui do forrinho aqui do acabamento pra trás. Vai formar uma espécie de debrum aqui em cima. Tá? Daí você aperta, vinca bem ele. Depois você pode ir pra máquina e passar um pesponto aqui pra segurar esse material pra trás. Então, daí passa o pespontinho aqui bem na emenda da costura. Vou fazer essa costurinha e volto pra mostrar como ficou. Fiz a costurinha aqui de acabamento. Agora, a gente vai pegar a nossa parte principal. Aqui com essa parte, que vai ser a nossa parte da frente da nossa carteira, a gente vai deixar ela aqui pro nosso lado esquerdo, tá? Aí, a gente vira com o lado de dentro pra cima. E vamos posicionar o nosso bolsinho porta-cartões bem rente aqui à borda da lateral direita e a borda inferior. Aqui a gente pode colocar grampinho. Então, a gente coloca um grampinho aqui e outro aqui. Na parte de cima aqui, vai ficar aproximadamente 1 centímetro, tá? Então, agora a gente vem. E essa parte principal, com a manta R2, a gente joga toda ela pra trás aqui e deixa só
a parte de forro aqui, a parte interna da nossa carteira, tá? Aí a gente vai vir aqui com um pedacinho de viés. Vamos colocar aqui um pedacinho de viés. Abre ele, né? Tô usando o viés pronto. Coloco aqui, rente a borda e vou passar uma costura com meio centímetro. Vou fazer essa etapa e já volto para mostrar como ficou. Costurei aqui o nosso bolsinho, né? Costurinha aqui de meio centímetro. Então, agora essa parte aqui a gente reserva, por enquanto, tá? Vamos reservar. Vamos fazer o nosso bolsinho com zíper. A gente pega as duas partes aqui, aqui tem 11 centímetros, a gente vai posicionar o nosso zíper e colocar tecido direito com direito. Vamos passar aqui uma costurinha com o pezinho calcador de zíper. E depois de costurado, a gente vai tombar as duas partes assim. E fazer uma costurinha de pesponto aqui, rente à nossa borda. Costurei o meu zíper, aproveitei e já fiz o pesponto. Agora, a gente vai colocar ele aqui na nossa parte principal. Também, lembrando de deixar essa parte com a manta R2 aqui pra trás, né, que é a nossa parte externa. Então, a gente vai posicionar o nosso bolso aqui. Ele ficou maior, né, propositalmente, pra gente poder ajustar aqui conforme o tamanho que a gente quer. Então, assim, eu abro o meu debrum, aqui, desculpa, meu viés, dobro ele aqui até na minha costurinha que eu fiz aqui, né? Dobro ele até aqui. E vou dobrar novamente ele pra cá. Então, aí aqui a gente vai posicionar o nosso bolso com o zíper. E vamos passar aqui uma costurinha também de pesponto para segurar aqui assim bem rente também, para fechar o nosso bolsinho com zíper, tá? Então, vou fazer esse processo e volto para mostrar como ficou. Fiz o acabamento aqui, prendendo o meu bolsinho com zíper. Agora, vou colocar o meu cursor de cima para baixo. Passado o cursor aqui, a gente vai vir aqui pelo nosso lado direito, vai recortar esse excesso de tecido do nosso bolso. Então, aqui agora eu já refilei o meu bolsinho, né? Aqui no molde eu fiz a marcação de 2,5 centímetros, dobro ao meio e faço a marcação de 2,5 centímetros bem no centro aqui pra gente posicionar o nosso botão. Então, aqui a gente coloca o nosso molde em cima, faz a marcação. Então, aqui vai ser posicionado a parte macho do nosso botão de ímã. Feito a marcação aqui no centro, a gente vem com o reforço, né, do nosso botãozinho de ímã. Coloca ali sobre, né, o buraquinho do meio sobre a marcação e faço os risquinhos onde a gente vai cortar apenas a primeira parte aqui do nosso bolsinho, tá? A gente recorta aqui. Eu gosto ainda de colocar um reforço, um pedacinho de entretela, eu dobro em 4 vezes. Faço o buraquinho aqui também, quiser pode marcar.
E venho aqui com a parte macho, que é essa parte mais fininha, né, do meu botão. Vou inserir aqui nos buraquinhos que eu fiz. Coloco também o reforço de entretela e mais o acabamento de metal. Dobra as orelhinhas. Agora a gente posicionou aqui a parte macho, agora a gente tem que posicionar a parte fêmea, né? Então, aqui a gente pregou pelo lado de dentro, então automaticamente aqui tem que ser pelo lado de fora. Então, a gente abre a nossa peça e a marcação é 6 centímetros aqui a partir dessa borda, 6,5 centímetros, tá? Também dobro ao meio para centralizar. Então, a gente vem aqui, coloca o molde sobre a nossa peça e faz a marcação. Eu costumo furar o molde, que daí fica mais fácil de eu fazer passar o pontinho aqui pro lado da minha peça. Feito isso, se você quiser medir para ver se ficou ok, né? Se ficou bem centralizado, você pode. Depois disso, a gente vai fazer a marcação também com a argolinha, né? A argolinha de metal. Feito isso, a gente vai furar. Feito isso, a gente vai furar apenas essa parte com a manta R2, cuidando para não furar a parte interna da nossa carteira. Então, a gente vem aqui e corta na parte que a gente acabou de marcar. Coloca a parte fêmea, que é essa parte mais grossinha do nosso botão de imã. Passou ela aqui, vem com a argolinha de metal. Também dobra as orelhinhas. Aqui não precisa pôr reforço, que a manta já é mais resistente do que a entretela, né? Mas se quiser por segurança colocar, pode pôr também. Ó, dobrei as orelhinhas e aqui tá finalizado. Agora, vou pra máquina e vou passar uma costura de segurança em toda a volta da minha carteira, aqui pelo meu lado direito. Porque daí aqui a gente já acerta esse cantinho que ficou sem acabamento, que é o cantinho aqui do meu bolso. Fiz a costurinha de segurança em toda a volta, refilei aqui o cantinho que tinha ficado quadrado. E agora vou pregar o viés na minha peça. Então, de que forma que eu faço? Vou pegar o meu viés, tá? Se sua máquina for doméstica, tem essa opção de pezinho, tá? Que a gente encaixa ele aqui, ele vai seguindo bem retinho aqui na borda. Então, daí você posiciona a sua agulha para a sua esquerda, né? O que vai fazer ele ficar com uma costurinha de 0,5 centímetro. Acredito que exista esse tipo de pezinho também na industrial, mas não tenho certeza. Então, se a sua máquina é doméstica, provavelmente você deve ter esse pezinho aqui. Então, claro, se você não tiver, você pode estar utilizando o calcador normal, que também dá certo. A gente vai precisar fazer uma costurinha. A gente vai começar aqui por essa parte aqui, tá? Ó, a gente abre aqui a primeira abinha aqui e dobra fazendo um cantinho na diagonal. Posiciono ele aqui bem no centro das 5 costurinhas, né? Vou posicionar com esse lado aqui dobrado, tá? E vou passar a costurinha
bem em cima aqui dessa dobra. Então, se você tiver esse pezinho calcador aqui, ele facilita bastante, que ele vai mantendo a margem e a costura sai bem certinho aqui em cima, tá? Com o pezinho todo posicionado pra esquerda. Então, vou fazer isso em toda a volta, vou pregar. Quando chegar no final, aqui no final é só terminou ali, vou passar um pouquinho por cima, passando aqui uns 2 centímetros dessa parte aqui, tá? Daí você pode cortar seu viés. Agora, a gente vai ver aqui pelo lado de dentro, onde ficou torto. Você vai na máquina e ajeita, tá? Deixa ele retinho aqui, com a margem de meio centímetro. Depois, a gente vai virar os cantinhos aqui, principalmente, pra ver se ficou legal, tá? E vai dobrando ele inteiro aqui, pra ver como vai ficar o nosso lado direito. Aqui nos cantinhos, né? Se não deu prega, você verifica se ficou certinho. E agora, a gente vai fazer o acabamento aqui por dentro, com um pontinho invisível. Se você tiver prática, você coloca os grampinhos aqui, distribui grampinho em toda a volta e pode passar na máquina, tá? Aqui pelo lado direito. Acerta bem, ele tem que cobrir a costura, né? Essa costurinha que a gente fez. Daí, você pode passar o pesponto aqui pelo lado direito, se você tiver prática na máquina. Eu prefiro fazer o acabamento à mão, tá? Então, eu faço o acabamento interno aqui todo em pontinho invisível. Então, eu vou fazer esse acabamento e volto pra mostrar como ficou. Finalizei aqui com pontinho invisível. E a nossa carteira ficou pronta. Então, essa é a carteira básica Lua de Lua. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Obrigada!